Peraí. Pronto. Já começou. Pode começar. Boa tarde, irmãos, irmãs. Estamos aqui hoje. Meu nome é Luiz Sérgio Teixeira Lopes. Meu filho está aqui do lado, Luiz César Martins Lopes. Estamos iniciando o nosso estudo do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, com o tópico específico, o mandamento maior. Agradecer ao convite da Marli. Nessa oportunidade, nos próximos 30 minutos, iremos ler e comentar este capítulo. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele talvez seja o capítulo, ou um dos capítulos mais importantes que nós temos nesse livro, porque ele fala do mandamento maior, e esse mandamento maior foi trazido por Jesus Cristo para nós, de diversas formas, tanto no Novo Testamento e depois potencializado pela doutrina espírita. E eu vou pedir então a liberdade, que é para ler um pedacinho, que é uma passagem de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. O doutor da lei era aquele considerado o de grande sabedoria dos mandamentos do Antigo Testamento ou do Torá. E aí o doutor da lei pergunta: mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus então lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o espírito, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo mandamento é um convite de Jesus para que nós possamos amar o nosso próximo, como nós gostaríamos que fôssemos amados. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos que eu acabei de ler em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Vale destacar que a passagem de Jesus aqui sempre foi uma passagem muito questionada pelo seu povo naquela época, porque eles tinham uma ideia que o Salvador, conforme anunciado no Antigo Testamento, seria um homem muito poderoso no contexto do poder material. Que esse homem teria exércitos e que teria, então, a missão de tirar o povo hebreu sobre o domínio do povo romano. Mas, na verdade, a missão de Jesus era outra. Jesus não falava de um poder material. Jesus não trazia a força do mundo material. Jesus trazia a força do amor. Jesus trazia algo que o povo daquela época não via ainda sobre uma outra forma que não fosse o poder econômico, o poder bélico, o poder dos exércitos. O interessante é que aqueles que tiverem curiosidade vão ver que no início do capítulo 15, nós temos a passagem do bom samaritano. E a passagem do bom samaritano é a passagem
que vem logo após esse diálogo de Jesus com o doutor da lei. Todo mundo lembra que a passagem do bom samaritano é o relato de Jesus Cristo com relação àquele homem que estava caído e que 3 homens passaram pelo homem caído que tinha sido assaltado e 2 dos primeiros simplesmente atravessaram a rua e não o salvaram, mas foi o samaritano, um homem considerado naquela época oriundo de um povo herege, que veio a ter misericórdia, a ser benevolente e ajudar efetivamente aquele caído. Mas o contexto que hoje nós queremos aqui trazer é: se o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo, por que tanta dificuldade ainda hoje nós temos de praticar este mandamento maior? Todos nós sabemos que nós devemos amar. O amor é algo que a gente, na nossa cultura judaico-cristã, é algo que permeia todos os livros, inclusive os livros da doutrina espírita. Amar é algo fundamental para o espírito. Poderia até dizer que o espírito que não ama é como aquele que se alimenta de um veneno. Os benfeitores espirituais nos relatam que o combustível que faz com que o espírito, na condição de encarnado ou desencarnado, que faz com que o espírito tenha uma qualidade de vida, é a prática do amor. É uma comparação que fazemos assim: se tivermos um carro flex com gasolina e álcool, se colocarmos um combustível diferente deste, por exemplo, um óleo diesel, o que acontece com esse motor? Com certeza ele não vai funcionar bem. Assim é conosco. Somos criaturas criadas por Deus, que somos perfeitamente saudáveis e atuaremos e viveremos em equilíbrio com o Criador se nos alimentarmos com esse combustível que é o amor. Evidentemente que o desafio no mundo em que vivemos é muito grande, porque num planeta de provas e expiações como este que nós vivemos, um planeta que está num processo de transição para um planeta de regeneração, o amor ainda não é possível ser visualizado de uma forma profunda, porque na verdade ainda estamos vivenciando o amor condicional. Ainda estamos vivenciando o amor dos homens, que é aquele amor que ele só vai ser dado se ele for correspondido. Então Jesus nos trouxe, por diversas passagens, que o amor, quando é incondicional, ele é considerado o amor puro. Porque ele disse por várias vezes que é dando que se recebe. Ele nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ele nos orientou que nós não devemos revidar as ofensas. Então, na verdade, Jesus veio contrapor a lei de Talião, que é a lei de olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos trazer um conceito fundamental, que é o conceito da caridade. Ou seja, a caridade naquele conceito em que muitas das vezes eu tenho que abrir mão do meu interesse pessoal para que eu possa dedicar um tempo para meu irmão. Francisco Cândido Xavier, em diversos dos seus livros, nos diz que a caridade tem 3 filhos ou 3 filhas, que é a misericórdia, que é a benevolência e que é o perdão. Se nós conseguirmos, em nossas passagens terrenas, potencializar isso, essas virtudes em nossos corações, nós estamos caminhando efetivamente para sermos ou para impregnarmos no nosso espírito o sentimento da caridade. Tanto
que é verdade que na passagem, que na parábola do bom samaritano, nós percebemos que o homem que ajudou aquele caído foi o único que teve o conceito da caridade aplicado na sua essência. Porque ele teve misericórdia, ele colocou a miséria do irmão caído em seu coração, ele foi benevolente porque ele não julgou o irmão caído, ele não queria saber se o irmão caído era uma pessoa boa ou era uma pessoa má. E ele, em contrapartida, não tinha por que acusar o irmão de nada. Ele teve uma ação voluntária sem nenhum tipo de necessidade de ter um benefício em troca. Até porque o homem caído na parábola era um desconhecido. Porque se o homem caído fosse conhecido do samaritano, evidentemente que nós poderíamos dizer assim, ele ajudou porque era uma pessoa conhecida. Ou se fosse um algoz, ele poderia dizer assim, não vou ajudar porque é um inimigo. Mas não, ele quando ajudou, ele não viu, podemos assim dizer, o RG e o CPF da pessoa caída. Então ele aplicou de uma forma essencial o amor maior. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos pedir para o Luiz César, aproveitando nesse momento tão difícil que passamos, para que o Luiz César possa cantar uma música para nós. E voltamos em seguida, tá bom? Um abraço. Tocar aquela do Zaqueu. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, olhai no céu, os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Eu queria dar continuidade aqui, após a leitura no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior, no item 5, ele escreve algumas coisas que eu acho interessante. Quem já não viu a expressão fora da caridade não há salvação? Quer dizer, o amor tendo como a sua expressão maior a caridade, né? Ou seja, a caridade como uma extensão do amor maior. E ele diz que a caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. A palavra salvação, para nós espíritas, tem um outro conceito, diferente daquele do conceito de estar salvo e ir para o céu, não estar salvo e ir para o inferno. A nossa matriz judaico-cristã nos ensinou que estar salvo, e nos milagres de Jesus ele disse por diversas vezes que a pessoa curada, depois de receber esta graça, né, ela estaria salva.
Jesus falou muitas vezes, né? Vá, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Mas eu sempre gosto de destacar que esse conceito de salvação para nós espíritas é um conceito um pouco distinto. Porque a salvação, na verdade, para nós, está muito mais ligado a uma libertação do que efetivamente de uma predestinação para um local circunscrito a um céu ou a um inferno. Por que eu vou dizer isso? Porque quando eu cometo um pecado, dentro do conceito que eu erro, toda vez que eu venho a ferir as leis divinas, toda vez que eu abro mão de amar a Deus sobre todas as coisas, e eu abro mão de amar o meu semelhante, eu estou em desequilíbrio com leis divinas perfeitas. Ok? Todo este desajuste com as leis divinas perfeitas gerarão um desequilíbrio, posso dizer energético, de mim perante o Criador. Lembra que nós falamos que o amor é o combustível que nos equilibra. E quando optamos não amar, e isto é normal do livre-arbítrio, quando optamos não amar, nos desequilibramos e adoecemos. O que acontece na prática? Deus, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, criou leis perfeitas para que quando nós, por opção nossa, através do nosso livre-arbítrio, nos desajustamos perante as leis, leis maiores estarão sendo observadas na nossa vida para que possamos nos ajustar perante essas leis. Então, toda vez que eu uso uma encarnação, que eu uso uma oportunidade em vida material para reparar, para me reajustar, toda vez que eu me arrependo de um ato faltoso, eu estou criando um equilíbrio perante a divindade, perante Deus. Então, o conceito de salvação, sinônimo de libertação, é quando eu reconheço o meu erro e eu inicio um programa de reajuste de forma voluntária. Isso é libertar. Então, é libertar do homem velho, é libertar de práticas antigas, é libertar de vivências que me são penosas. E aí está a enorme beleza da reencarnação, sendo a reencarnação a possibilidade de vivências, de outras experiências carnais, com o objetivo de eu me reeducar e eu ter a possibilidade de me reequilibrar perante essas leis. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela nos dá uma infinita opções de reajuste dia a dia, ano a ano, encarnação a encarnação. Ter possibilidade de se refazer é algo maravilhoso. E aí é a função do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a possibilidade que eu tenho de forma voluntária de escolher os meus caminhos. Eu tenho possibilidade de amar, como eu tenho a possibilidade de não amar. Se eu amo, eu caminho mais rápido no meu projeto evolutivo. Se eu não amo, eu continuo a caminhar de forma lenta, mas continuo a caminhar de forma real. Porque é indispensável acreditarmos, e isto eu sempre gosto de ressaltar, que a evolução é uma variável inexorável e real no processo evolutivo. Ninguém vai deixar de evoluir. Porque eu imagino assim, se Deus é amor, se Deus é amor perfeito, e se ele nos criou a sua imagem e semelhança, não do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista da nossa essência espiritual, o amor é algo intrínseco à nossa personalidade espiritual.
Posso dizer que o amor está no nosso DNA espiritual. Muitas das vezes a gente pode nem entender o amor de Deus. Estamos vivenciando um momento muito difícil no mundo com a pandemia do novo coronavírus. Muitos dos nossos irmãos estão desencarnando. Mas a questão prática é, se tudo é amor, nós temos muitas das vezes a incapacidade de ver o porquê, ou não entendemos por que tanta aflição, mas não podemos desacreditar neste poder amoroso do Criador Supremo do Universo, que tem características universais como onipotência, onipresença, caridade, justiça. Então, é preciso que nós, espíritas, que estamos tendo uma grande oportunidade através dessa doutrina, em começar a ler nas entrelinhas do Criador do Universo. Começarmos a introspectar a mensagem de Jesus, não na nossa capacidade cognitiva de ler livros, mas começar a nos conectar com uma essência do Evangelho, na essência da Boa Nova, começar a entender que amor é uma palavra que precisa ser vivida, é uma palavra que precisa ser experimentada, mesmo que muitas das vezes, nesta experimentação, nós não sejamos felizes. Vou chamar o Luiz César mais uma vez aqui, para ele tocar uma música. Nós não combinamos nada não, tá bom? E aí depois nós vamos encerrar. Pra quem fugiu até que eu ando bem, só não esqueço às vezes onde guardei o olhar e amarro as memórias em um abraço dado, um cobertor. Não há nada errado aqui, só o frio e eu. Se for assim, eu fico aqui, serei então nos passos dos caminhos que eu caminhei, por onde andei, o que vivi, e lembrarei dos pés que andavam e agora param pelo ar, sem ao menos saber quando vão se encontrar. Então caí, descaminhei e parei de andar por onde andei. Obrigado, Luiz César. Fazendo então um pequeno resumo do que falamos hoje, a importância do mandamento maior, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, a importância para nós espíritos imortais, e aí não serve só para os espíritas, mas para os espíritos imortais, da prática deste amor de forma real e incondicional, verdadeiro, né? Muitas das vezes, nas palestras que damos, as pessoas perguntam, mas é possível amarmos como Cristo amou? Claro que não, porque Jesus era um Cristo, era um espírito de ordem elevadíssima, é um co-criador do universo. Nós estamos falando de um espírito que falava com Deus de forma direta. Gosto de brincar sem WhatsApp, sem e-mail, sem outro meio virtual qualquer. Um espírito que estava ligado, conectado direto com Deus.
E a mensagem de Jesus para nós sempre foi que nós poderíamos, num determinado momento da nossa jornada evolutiva, vivenciar aquilo que ele fez. Porque o próprio Cristo Jesus foi um espírito que também vem de um processo evolutivo, como nós estamos. Mas Jesus, de forma verdadeira, conhecia o nosso potencial divino, tanto que ele por diversas vezes falou aos seus discípulos, quando anunciou que estava chegando a sua partida, ele disse: não temereis nada, porque vós podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais podereis fazer, porque eu estarei junto de meu Pai, orando por vós. Então, você que está passando neste momento tão difícil, com a perda de entes queridos, com medo, que é um sentimento natural nesses momentos de dor, tenha a confiança absoluta no Criador do universo. Gosto de dizer que ele escreve certos por linhas retas. Ele nos conhece perfeitamente, ele sabe do nosso potencial e sabe que tudo passa. Momentos ruins vão passar, como os momentos bons também passam. Vamos pedir então neste momento que, onde você esteja, se você quiser, vamos fazer uma oração através do pensamento, essa força criadora fantástica do universo, para que possamos pedir para Deus nosso Pai, para Jesus Cristo, nosso Mestre, que possa nesse momento, conectados em nosso pensamento, dedicarmos um pouquinho deste tempo tão difíceis, para que através da abnegação possamos esquecer de nós e neste momento direcionar os nossos pensamentos aos nossos irmãos que estão doentes, nos hospitais, nas penitenciárias, em suas casas acamados, que possamos aprender a não julgar os nossos irmãos que ainda não tiveram uma percepção real da gravidade desta doença, os que ainda estão adormecidos para a realidade da vida, que possamos perdoá-los, pedir para os nossos dirigentes do nosso país que a luz se faça em seus corações. Que a paz de Jesus esteja em seus corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem em paz.